Saudações! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 239. Eu sou o Guilherme, estou aqui com a sala cheia novamente, com o Gibson, a Ana e o Fábio. Na semana passada a gente falou que talvez não viesse, não vinha, e a gente tá aqui, né, Gibson? Viemos, né? Tinha um quadro do professor Raimundo que era isso, não tinha? Que falava alguma coisa assim? Tinha. Não ia, foi. Né? Acabou no fundo. Era alguma coisa assim, né? Não lembro agora como é que era. O Corinthians jogou 2 vezes essa semana, né? Primeiro jogo pelo Paulista. Entrou em campo 2 vezes, né? Peraí, vamos usar as palavras certas, né? Primeiro jogo contra o Mirassol, 1-0, o gol do Mosquito. O segundo jogo na Copa do Brasil, 1-1. O gol do Corinthians foi marcado pelo Otero de falta. O primeiro jogo pelo Paulista, o segundo jogo pela Copa do Brasil, os 2 jogos no estado do Rio de Janeiro, né? Porque o Federação, o Corinthians e a CBF, para fugir da fase mais crítica aqui de fechamento do estado de São Paulo, foram jogar esses jogos fora do estado de São Paulo e encontraram ali nas prefeituras de Saquarema e Volta Redonda um abrigo pontualmente ali para essas 2 partidas, né? Mas eu quero saber de você, Ana, por que diabos o futebol não parou? Por que o Corinthians foi jogar essas partidas? Simples, porque a CBF não quer que pare e a Globo não quer que pare. Por isso que o futebol não parou. Mas e agora? Agora não vai parar? Vai parar? Porque, de novo, voltamos à mesma estaca da semana passada, né? O estado continua fechado, aliás, a frase mais crítica foi prolongada até 11 de abril. Até lá, oficialmente, a não ser que mude a opinião do governador, não pode se jogar futebol no estado, né? Mas eles vão arranjar algum lugar. Pernambuco tá jogando. Em algum lugar eles vão arranjar. Manaus tá abrindo de novo. Vamos jogar o Paulista em Pernambuco, em Manaus. É isso aí. Algum descampado eles vão achar pra jogar a bola, né? Exato. O que eu acho mais doido disso tudo é que, assim, alguns times jogam, né? O Corinthians jogou, o Mirassol jogou por consequência do jogo do Corinthians, o Palmeiras jogou um jogo que já estava atrasado, né? Então o São Bento também jogou o jogo que já estava atrasado, e é isso. E a rodada continua pendente. Eu não entendo, assim, o que de fato... E aí entra a questão que a Cris falou, né? A CBF quer, a Globo quer transmitir alguma coisa do Paulista, né? Então tem que ter algum jogo para ela mostrar. É o que eu interpreto dessas ações, porque de fato adiantar a rodada não tá adiantando, vai ter que correr atrás. Pro Corinthians é bom antecipar essa partida que fica menos corrido depois, né? Antecipar não, jogar essa partida agora, né? Enquanto todo mundo estiver fazendo um bololô de jogo, o Corinthians tem um jogo a menos para jogar, mais tranquilo. Mas assim, eu não vejo, assim, de fato, para a Federação Paulista de Futebol, para o Campeonato Paulista como um todo, como que ele se beneficia disso, a não ser pelo contrato de transmissão, que aí você tem um jogo para mostrar, não quebra aí um contrato, não tem que prorrogar contrato, sei lá o que eles têm que fazer aí. Ô Gibson, mas você acha que só isso explica, assim, o Corinthians não teria força para dizer, então, vamos respeitar a lei, o que está sendo dito pelo governador? Até porque a gente teve a pior semana da pandemia no Brasil, né? Um ano atrás a gente estava parado, esse ano com um número de metade mortos... das mortes de agora, né? E um número de mortes infectados aqui gigantesco, né? Aliás, os 2 picos da semana, inclusive, coincidiram com os jogos do Corinthians, né? Foram 3.400 mortos na terça e depois 3.600 mortos na sexta-feira, né? Aproximadamente. Enfim, eu tô arredondando os números aqui. Mas você acha que você tá falando que o Corinthians tá matando as pessoas, é isso? Pode estar contribuindo, sim, claro. Por que o Corinthians não peitou para parar enfim, o Corinthians se omitiu nesse momento, né, Gibson? Eu acho que não foi omissão, não. Eu acho que é proposital. Essa agora acabou de sair o detalhamento da dívida. O Corinthians tá com quase 1 bilhão de dívida. Qualquer receita que ele sonhar em perder, ele vai doer muito pro clube. Então acho que eles assumiram. Falaram, pô, precisa de dinheiro mesmo, foda-se. Mas eles mandaram um foda-se. Em bom português, assim. Precisa de dinheiro, vamos jogar. Daí se a gente não jogar, o patrocinador começa a ameaçar ele tirar dinheiro. Enfim. Falou, vamos jogar.
Acabou. E é muito louco que, assim, estamos um ano nisso, né? O Corinthians e o futebol brasileiro não conseguiu se organizar para, numa nova situação como essa, que é o momento de se parar, enfim, é o momento de todo mundo ficar em casa mesmo, de conseguir manter essas rendas, de conseguir uma ajuda. Quer dizer, a CBF só marca jogo, o trabalho delas é esse, ele não pode ajudar os clubes de alguma forma. Não é o futebol forma. que não conseguiu se organizar aqui, o país não conseguiu se organizar. Você tá preocupado que o futebol não se organizou? Ninguém se organizou. Aqui nada, isso aqui é terra de ninguém. Isso aqui é faroeste, assim, velho, é bang-bang. Tô falando do futebol e do Corinthians porque é um podcast sobre o Corinthians e o futebol. Mas o Corinthians não difere do resto do país em modo de operação. Né? Não, a gente é brasileiro, cara. Agora, Gibson, o Corinthians, em outro momento histórico do Brasil também, de crise, teve uma postura mais interessante e mais, eu acho, mais humana, né? Eu tô falando da democracia corintiana no momento da ditadura, um momento até talvez mais sério que esse, enfim. Foi lá, os jogadores, a comissão e tal, criaram a democracia corintiana, entraram com faixas, ganharam ou perderam, mas sempre com democracia, enfim. Criaram ali um movimento que é histórico no futebol e único, que é analisado pelo mundo inteiro, né? A coincidência para mim maior é que hoje o presidente do Corinthians é filho do diretor de futebol que permitiu a criação no momento de incerteza do Brasil, enfim, de censura e tudo mais, e eles usaram o futebol para informar e para causar um movimento social maior. Quer dizer, o Corinthians, por que não faz isso novamente? Por que os jogadores, a comissão, justamente porque tem um presidente que o pai tem esse histórico fantástico na história do clube e não fez a mesma coisa. É isso que eu me questiono, por que o Corinthians não resolveu peitar nesse momento? E aí, claro, essa explicação da dívida enfim, é óbvio, assim, a grana na hora fala mais alto, né? Então, a diretoria quer jogar bola, bicho, os caras querem dinheiro. Pode ser que tenha jogador que seja contrário a isso, né? Ninguém externou, né? Ninguém postou nas redes sociais falando, eu sou contra jogar bola. Enfim, não sei qual foi a discussão que eles tiveram interna no clube, entre os jogadores e diretoria e comissão técnica, mas não dá pra comparar, bicho, né? Casão, Sócrates com essa galera que tá aí no Corinthians. Por mais, sabe, por todo o respeito que tem aos veteranos que tá aí, o Gil, o Cássio, o Fagner. Mas não dá. É outro tipo de ser humano, né, cara? É outra... Aquele DNA lá já morreu, cara. Eu acho que é outro tipo de tudo, né? É outro tipo de política, é outro tipo de estrela que é outro tipo de exposição que esses atletas têm, ou como eles enxergam essa própria exposição. É tudo muito diferente, né? E tem um receio muito grande dos jogadores em geral de se posicionar sobre qualquer coisa, né? Sobre qualquer coisa. O Gibson falou, talvez tenha alguém que não queira jogar. Pelo que eu ouço de jornalistas, né? Pelo que eu leio de jornalistas, o pessoal que está próximo dos jogadores, os jogadores querem jogar. Porque os jogadores entendem essa relação, né? Se eu jogo, eu recebo, né? Sei lá, é mais ou menos isso. Se eu não jogo, eu não posso cobrar depois. Se eu me posiciono contra jogar, eu não posso cobrar meu salário depois, sei lá. Acho que é uma coisa muito assim dos jogadores, né? Rodrigo Queiroz, escapamos do retrô. O Corinthians passou perto de ser eliminado pelo time do Pernambuco porque levou a partida para os pênaltis, né? A gente vai falar um pouco mais das partidas? Ou... Não, podemos falar agora dessa partida. Enfim, você quer falar da outra, da primeira? Acho que as duas estão meio juntas, né? Acho que o que marca nas duas, apesar do resultado positivo, né? A gente, como corintiano, não foi uma semana exatamente de 6 pontos, mas vale como, né? Porque ganhou uma e na outra se classificou. Então, foi essencialmente uma semana de 6 pontos para o Corinthians. Mas o Corinthians jogou muito mal em ambas as partidas, né? Não à toa que o craque das duas partidas foi considerado o Cássio, porque o Cássio impediu resultados piores. Impediu que o Corinthians, no mínimo, sofresse um empate contra o Mirassol e impediu que o Retrô empatasse o jogo antes e depois nos pênaltis ajudou a garantir, né? Então acho que é uma pena realmente o Corinthians mostrar tão pouco futebol nesse momento, insistir essencialmente, assim, a única mudança que teve de um jogo para o outro, apesar do primeiro jogo ter sido péssimo, foi a entrada do Casares no lugar do Ramiro, e o Casares já tinha entrado no outro jogo e não tinha rendido nada também, então
ficar insistindo. Não, e curiosamente, quando o Ramiro entrou no jogo, na segunda partida, enfim, ele entrou no meio da partida, melhorou. O time deu uma melhoradinha. Exato. É muito triste, assim, o Corinthians sem opção. Coincide que são 2 partidas sem o Vital, né? O Vital que estava sendo a melhor opção do Corinthians. E assim, na verdade, o que essas 2 partidas demonstram, apesar dos resultados positivos, é que o Corinthians depende muito do Vital. É uma crise enorme de talento no Corinthians pra gente fazer uma afirmação como essa. Por melhor que o Vital esteja, ele não é um cracão, assim, né? Então, quando a gente fala, poxa, sentimos muita falta do Vital aí nesses 2 jogos, e entra veterano, sai veterano, é tudo veterano que estão tendo essas chances, ninguém faz nada, né? Eu tô vendo o pessoal comentando aqui, o Corinthians aqui, o time é uma vergonha, Daniel Miller falando no Facebook, Rafael Frazão, Mancini não é mágico também, o Lucas Garcia falando, iremos para a segunda esse ano. Eu entendo esse sentimento, apesar da campanha invicta até aqui, nessa temporada, né? Foram 7 jogos essa temporada, 4 vitórias, 3 empates com esse que a gente se classificou ali nas penalidades, né? Mas sem dúvida nenhuma o futebol do Corinthians é muito fraco. O Fábio falou bem, a gente está dependendo demais do Matheus Vital, que está passando uma cirurgia de artroscopia no joelho, deve ficar fora mais um mês aí. Assim, se não tiver jogo de futebol, vai ser até melhor para o Corinthians nesse sentido. Mas a gente também não sabe como o Vital vai voltar, né? Tem muita gente aqui falando que com o Mancini não vai dar, tem que tirar o Mancini, fora o Mancini, sei lá o quê. Apesar de ter algumas pessoas que estão defendendo, falando que ele também não é mágico. E o brasileiro, no Campeonato Brasileiro desse ano, foi aprovada a regra das alterações de técnico, né? O clube não vai poder fazer mais do que mandar embora um técnico e contratar outro mais de uma vez. Sabendo disso, e você tendo o Mancini no elenco, você começaria o Campeonato Brasileiro com o Mancini, Gibson? A minha pergunta é, interino vai entrar nessa conta? Desde que ele for da base, não. Uma vez ele pode chamar um treinador de fora e contratar. As outras vezes tem que ser treinadores internos da base ou de outras categorias do técnico. Se essa regra valesse ano passado, o Corinthians não precisaria ter feito nada diferente. Exatamente. Ele tira o Thiago Nunes, deixa o Coelho umas 7 partidas, interinamente, né? E depois contrata o Mancini. O que eu entendo que vai acontecer a partir dessa regra, né? Vai ter mais demissões após eliminações em estaduais ou durante campanhas ruins nos estaduais, né? Então acho que os times vão ter um gatilho mais curto, mais rápido aí dentro do estadual. O Corinthians deve manter o Mancini pro brasileiro? Eu acho que vai depender do que ele fizer no Paulista. Até aqui ele tá liderando o Paulista, né? Então, e assim, vai ser mais resultado do que futebol em campo. Eu entendo que vai ser isso, né? Com toda a crise que está acontecendo aí. Mas ele já fez isso no ano passado, né? O Thiago Nunes se salvou com os resultados ali na volta do futebol. E, enfim, a gente aqui de mais de uma vez falou que talvez tenha perdido a chance de ter dispensado o treinador. Bom, esse começo do Mancini no Paulista tá melhor do que o do Thiago Nunes lá, né? Mas e aí, Ana? O que você está achando do Mancini? Fica, não fica? Vai, não vai? A minha opinião é a seguinte, ó. Ele ganhou uma gordurinha aí no Paulista. Dentro do grupo a gente tem uma gordurinha aí para queimar, para não perder a classificação. Ele classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Acredito que ele vai ter um tempo agora até a próxima fase. Ele vai ter um tempo até a primeira fase da Sul-Americana, porque ainda estão jogando a outra fase. Então, assim, e vai ter tempo para treinar. Eu acho que nos próximos jogos do Paulista ele tem que apresentar futebol. Que não é isso que nós estamos vendo até agora. Então, assim, se ele não mostrar futebol, pra mim não importa se ele vai ser campeão paulista, porque depois no Brasileiro nós vamos sofrer do mesmo jeito. Eu tinha lido um comentário aqui, do Valmir. Valmir que tá sempre com a gente aqui. Obrigado, Valmir, pela participação. Boa noite, Ana, Gibson, Guilherme e Fábio. O time é realmente limitado, mas o time pode render mais, vocês não acham? Eu acho, e a gente tem a prova, né? O Corinthians ficou no Brasileiro ali 6, 7 partidas, eu acho, jogando um futebol bem melhor, bem mais interessante do que está jogando. Não sei exatamente o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. O Corinthians vinha jogando animadão, tralalá, levou uma chapuletada ali do time sem mundial.
E depois disso parou, né? O time se encolheu e não consegue mais se soltar em campo. Acho que é culpa do Mancini, tem dos jogadores também. Já mostrou que pode mais, né, Fábio? Sim, mostrou que pode mais. Acho que deixou de mostrar mais quando teve esse baque na confiança e deixou de mostrar mais quando começou a entrar numa sequência de jogos forte. E aí entra a questão dos veteranos do Corinthians, né? O Corinthians entrou contra o Retrô, tinha 2 jogadores abaixo de 28 anos, né? Com os elencos atuais, o Corinthians tem o time mais velho do Campeonato Brasileiro na Série A. Isso me preocupa, porque a tendência, né, ainda mais com essa nova paralisação, é os jogos serem em sequência mesmo, ser um atrás do outro. E o Corinthians não tem fôlego para isso, não tem fôlego. E aí me espanta essa postura do Mancini de insistentemente colocar os veteranos e sempre falar, não, mas é jogo com pressão, não sei o quê. Pô, não sei, mas você tem que decidir, cara, não dá pra todo jogo ser jogo com pressão. Essa é a parte que me incomoda do Mancini, assim, acho que o time vai oscilar, não tá jogando futebol para estar fazendo a campanha que tá, então uma hora isso vai se igualar, né? Uma hora vai ser o contrário, vai começar a jogar melhor, mas vai perder um monte, sei lá. Isso não é sustentável o que o Corinthians está fazendo hoje em campo. Me preocupa muito essa falta de mudança, né, nesse momento, e acho que passa muito pela falta de confiança, como você falou, quando o time estava confiante, tomou uma chapuletada ali do Palmeiras e de lá não melhorou, né? Teve até desempenhos bons depois, né? Teve um jogo ou outro que conseguiu um resultado bom, mas ficou muito pianinho depois disso e nesta temporada 2021 não teve ainda um jogo bom, um jogo que você fala, agora o Corinthians jogou melhor, tal, né? Mas uma questão que me incomoda é que eu acho que o time e o Mancini, principalmente, tem que ter clareza do que é o elenco do Corinthians. A gente sabe que o setor de criação não cria, ponto. Né? Faz tempos. Faz 1 ano, 2 anos que não cria. Essa sequência boa que a gente teve no Brasileiro, o Corinthians tá jogando ali fechadinho, né? Acertou a defesa, a marcação, acertou o meio campo, pode tomar aqueles gols bestas. E aí começou a ganhar aquele 1-0, aquele 2-1, né? Começou a ganhar confiança. O time vai ganhando confiança. Jogando fechadinho ali. Até que rolou aquele. Foi contra o Fluminense, né, que a gente meteu aquele 5-0. Aí o Corinthians achou que podia jogar de igual pra igual com todo mundo. Né? E aí tomou aquela chapuletada da porcada. Eu acho que, além disso, acho que você falou certo. O Corinthians conseguiu se acertar na defesa naqueles jogos. Mas além disso, o Corinthians conseguia chegar no ataque com uma certa força. Foi um momento de crescimento também do Casares, enfim, do Mosquito. E isso não tá acontecendo agora. Não, então, mas não jogava de igual para igual. Digo, chegava aproveitando justamente aquela bola no contra-ataque, a defesa dos caras já tá sendo montada, né? O time atual não consegue entrar na área adversária. É só chuveirinho na cabeça. Quando o Jô tá lá, é chuveirinho na cabeça do Jô. A gente não consegue entrar na área adversária. Então se o time estivesse jogando fechadinho, atrás, sabendo que a criação é ruim, então vamos jogar no contra-ataque, eu acho que a sorte do time estaria sendo outra. E tá jogando de uma maneira mais consistente. E o Edson Pilon, obrigado Pilon, que tá sempre com a gente aqui. Aê, Pilon! Nosso fã, muito obrigado. Porque o Xavier no banco, acredito que ele, assim como outros, podem fazer parte dessa mescla com os mais velhos para suportar uma sequência de jogos. Também estranhei, o Xavier nem no banco ficou lá no jogo em Saquarema contra o Retrô. E é um jogador que me agrada bastante também. E eu acho que ele deveria ter mais chance, sim. Eu acho que o Xavier, assim como outros garotos, né, tem que entrar numa rotatividade com o time titular, né? Tem que ter um jogo sem o Jô e com o Cauê, tem que ter um jogo sem Otero, sem Casares, com Gabriel Pereira, colocar o Varanda lá no meio, enfim. Tem que ter isso. O Corinthians vai precisar disso, né? Com esse elenco veiaco aí, que para aguentar essas pernas aí, vai ter que colocar os garotos. Não vai ter opção. Se colocar depois no desespero, vai se ferrar. Então esse é o momento para dar essa rodagem para os moleques, né? É um momento para dar um pouco mais de cancha para essa garotada aí e ver o que eles mostram também, né? Acho que o Xavier nem faz tanto parte disso. Ele já mostrou um tanto aí o que ele pode apresentar e como ele pode crescer.
Assim como o Varanda, de alguma forma, conseguiu ganhar a confiança ali do Mancini, jogou bem em alguns jogos, tal, você vê ele esforçado, correndo e tal, mas eu acho louvável manter o Varanda, e tem que manter mesmo, prefiro manter o Varanda do que o Jô. Né? Eu sou a favoraço, assim, do um ataque Varanda e Cauê, por mais, você falou muito bem, por mais de uma partida, eu acho que vamos manter os dois ali. O Mancini precisa mudar um pouco, sabe? Não precisa o Fábio Santos jogar todos os jogos do Paulista, pode entrar o Piton, você já dá uma renovada ali na defesa, o Xavier e o Rony no meio, testa o Vitinho no meio, o Adson na ponta. O Adson entrou uma vez e sumiu, né? O Gabriel Pereira faz tempo que não entra, quando entra pouco. Eu concordo com a Cris, o Piton, ele tem que dar mais rodagem pro Piton. O Piton já tem ele já mostrou que tem muita qualidade, ele precisa ganhar consistência, tá? Mas ele já mostrou que tem muita qualidade. E se você pensar, em 2022, é mais provável que o Piton seja o nosso lateral esquerdo do que o Fábio Santos. O João na zaga, muda um pouquinho. E acho que essa questão de dar chance, o Mancini dá chance para todo mundo, né, de certa forma. Aqui, só nessa temporada, em 7 jogos, o Corinthians já colocou 29 jogadores em campo. Estão tendo chance, mas estão sendo desiguais as chances, né? Alguns nomes estão tendo muito mais chances do que outros. O Adson joga 15 minutos num jogo e outro, o Casares entra todo jogo, o Otero entra todo jogo, né? Essas coisas são complicadas. Não, eu dei 15 minutos, fui generoso, o Adson jogou 4 minutos. Essa é a questão, né? E acho que para o Corinthians sustentar vai ter que ter mais equilíbrio nessa fórmula, né? E colocar os garotos também tem outra questão, né? Foi divulgado essa semana o balanço do Corinthians, e a maior fonte de renda do Corinthians no ano passado foi venda de jogadores. Claro, puxada pela negociação com o Pedrinho ali, que foi uma das maiores da... Demorou para chegar. Mas mesmo assim, quer dizer, colocar garotos é uma fonte de renda interessante para o Corinthians esse ano, e o Corinthians vai precisar dessa renda para melhorar as finanças do clube, né? Foi divulgado o balanço, o Corinthians terminou o ano passado com um déficit de 123 milhões de reais, sendo que metade é do futebol e metade é da sede social. Não sei por que a gente está segurando a sede social ainda do Corinthians, cara. Não é de agora, dos anos 70 isso. Né? Isso tem que mudar. Desde a criação do clube, né? Tem que mudar as dívidas, você diz. Deficitário, não é verdade? A sede é deficitária desde a década de 70. Não, cara, essa história do clube ter esse nível de déficit da sede, tô falando, né? Do clube social lá, ter esse nível de déficit, cara, é ridículo, cara. É ridículo. Qualquer outro clube do planeta, se não tivesse um time de futebol pagando essa farra, já teria fechado. E alguém tá levando muita grana, bicho, porque um clube daquele, esse tipo de déficit cara, é ridículo. Não é nem pra comentar isso aí. A gente sabe que o rombo é maior, que no futebol as contratações foram bem erradas, né? Também foi divulgado, o Corinthians gastou mais de 50 milhões de jogadores que hoje não estão sendo aproveitados, enfim, foram... Isso. Jogadores estão emprestados, né? Que o Corinthians não vendeu, não tem. Que ainda paga salário, né? Alguns deles pagam pelo menos parte do salário, outros não pagam salário nenhum, se alivia da folha salarial, isso, né? Mas 50 milhões é muita coisa, né? É muito erro do departamento de futebol para esses jogadores não serem nem aproveitados, não serem nem cogitados serem aproveitados nesse momento. Se eles estão sendo emprestados, o Corinthians pagando parte do salário, eles estão em vitrines piores do que o Corinthians para serem vendidos, né? O Corinthians não vai reaver esse dinheiro investido nesses jogadores, muito provavelmente, assim. O Valmir aqui agradecendo que a gente leu o comentário dele anterior e falando que o Casares não está muito abaixo do rendimento para um suposto jogador que quer renovar o contrato, Ana. Não, com certeza. Ele não está fazendo nenhum esforço para que o Corinthians renove o contrato dele. Nenhum dos nem Otero, nem Gemerson também. Nenhum dos três está merecendo renovação aí. Agora eu vejo muita gente falando, vai contratar. Qual foi a última contratação certeira do Corinthians? Que contratou, jogou de titular e explodiu. Matheus Vital. Depois de 5 anos, né? Depois de 5 anos. Mesmo assim, não vamos falar que ele explodiu, né? Foi praticamente um craque.
Verdade, Ana. Quem foi? Você lembra? Não de sei, algum aí? não consigo, tô tentando pensar aqui. O Balbuena, talvez? Pode ser. Acho que o próprio Jô, né? O Jô em 2017, o Corinthians trouxe o cara desacreditado e ele teve uma puta temporada em 2017 e foi pro Japão, tal, rendeu uma graninha pro Corinthians, não foi muita coisa, né? Mas rendeu alguma coisa ali. Mas já faz 4 anos também, né? Tipo, nós estamos vivendo num limbo aí que, tipo, estamos só contratando porcaria e jogando com porcaria. 2018 não veio ninguém assim que prestasse, né? 2018, 2019. 19, 20. E não teve pouca contratação, hein? Bom, Fábio, tem alguma coisa das meninas essa semana? Teve a convocação, né, da seleção brasileira? Teve a convocação da seleção. Foram convocadas 7 meninas do Corinthians. Eu vou ver se eu lembro aqui, que eu tô sem a colinha aqui para me ajudar. A Cris vai me ajudar aí, né? Foi a Tamires, a Érica, a Vicky Albuquerque, a Adriana, a Andressinha. Tá faltando a duas Ingrid. aí. A Ingrid e a zagueira Poliana. Poliana foram as que foram convocadas aí. É o time com mais convocações, assim como o Palmeiras, que também teve 7 convocações. E fora, vai ter alguns jogos aí da seleção. Fora isso, o Corinthians vai jogar só dia 17, vai abrir o Brasileiro, né? A não ser que tenha alguma mudança no calendário do futebol da CBF, né? É provável na nossa lógica, improvável pela lógica da CBF, né? Mas vai jogar, tá previsto aqui para abrir o Brasileiro contra o Napoli de Santa Catarina. O Corinthians já começa com os desafios na temporada 21, que começa agora a temporada 21 para o feminino, no dia 17 de abril. Beleza, vamos aguardar aí para ver se vão acontecer mesmo essas partidas no mês de abril. Eu acho que tá complicado, fica essa briga aí. Aí, aliás, a gente também não sabe nem quando o masculino vai jogar de novo, né? Pode ser que jogue na terça-feira, que nem na semana passada, arrumou, vai todo mundo para Manaus jogar lá em Manaus. Mas enfim, vamos esperar aí. Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 239. Mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson? Aê, vamos lá então. Fora o Facebook e YouTube, onde estamos ao vivo agora, temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles irem mandarem corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter que mandarem Timão. Muito obrigado pela participação de todos. A gente não sabe se na semana que vem estaremos aqui. Se o Corinthians jogar na semana que vem, faremos o podcast no domingo. Se o Corinthians não jogar, o que eu acho que deveria ser a atitude correta, não teremos o podcast da Irmandade no domingo, certo? Vamos aguardar. Vamos aguardar aí. Mas como a gente estava na semana passada, a semana passada falou, a gente não vai fazer mais e tal, e tá aqui de novo. Pode ser que a gente esteja também no domingo que vem. Mas vamos aguardar isso aí para ver o que vai acontecer. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!